Vamos começar o nosso culto. Vamos começar cantando o hino 184. Vindo sombras escuras nos caminhos, Deus, oh, não te desanimes, canta um hino a Deus. Cada nuvem escura um arco-íris traz, quando em teu coração reina perfeita paz. Se teu coração estiver em paz, bem contente, alegre, sempre te acharás. Se teu coração estiver em paz, verás que um arco-íris cada nuvem traz. Se o viver é de lutas, cheio de amargor, mostra afeto aos aflitos, age em seu favor. E de tudo que sofres tu te esquecerás, fruirás gozo e calma se tiveres paz. Se teu coração estiver em paz, bem contente, alegre, sempre te acharás. Se teu coração estiver em paz, verás que um arco-íris cada nuvem traz. Vem após entre a noite, a aurora matinal, fica o céu mais brilhante após o temporal. A esperança não percas, tudo vencerás. Fugirão as tristezas se tiveres paz. Se teu coração estiver em paz, bem contente, alegre, sempre te acharás. Se teu coração estiver em paz, verás que um arco-íris cada nuvem traz. Amém, amém. Vamos ler o Salmo 31. Vamos ler todo o Salmo. Eu vou ler os versículos ímpares, os irmãos os pares. Salmo de Davi, Salmo ao mestre de canto, Salmo de Davi. Eu leio os versos ímpares, os irmãos os pares. Em ti, Senhor, me refugio, não seja eu jamais envergonhado, livra-me por tua justiça. Porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Por causa do teu nome, tu me conduzirás e me guiarás. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tu me remiste, Senhor, Deus da verdade. Eu me alegrarei e regozijarei na tua benignidade, pois tens visto a minha aflição, conheceste a minha angústia, as angústias da minha alma. Compadece-te de mim, Senhor, porque me sinto atribulado. De tristeza os meus olhos se consomem, e a minha alma e o meu corpo.
Tornei-me opróbrio para todos os meus adversários, espanto para os meus vizinhos e horror para os meus conhecidos. Os que me veem na rua fogem de mim. Pois tenho ouvido a murmuração de muitos, terror por todos os lados, conspirando contra mim, tramam tirar-me a vida. Nas tuas mãos estão os meus dias, livra-me das mãos dos meus inimigos e dos meus perseguidores. Não seja eu envergonhado, Senhor, pois te invoquei. Envergonhados sejam os perversos, emudecidos na morte. Como é grande a tua bondade, que reservastes aos que te temem, da qual usas perante os filhos dos homens para com os que em ti se refugiam. Bendito seja o Senhor, que engrandeceu a sua misericórdia para comigo, numa cidade sitiada. Amai o Senhor, vós todos os seus santos. O Senhor preserva os fiéis, mas retribui com largueza ao soberbo. Amém. Vamos repetir todos juntos o verso 14. Quanto a mim, confio em ti, Senhor. Eu disse, tu és o meu Deus. Amém. Vamos cantar agora o hino 51. Não desanimes, ó coração, Deus velará por ti. Põe tua angústia na sua mão, Deus cuidará de ti. Deus cuidará de ti por toda a vida, na dor, na lida, sim, não te deixará. Deus cuidará de ti. Nas horas negras de angústia e dor, Deus velará por ti. No doce abrigo do seu amor, Deus cuidará de ti. Deus cuidará de ti por toda a vida, na dor, na lida, sim, não te deixará. Deus cuidará de ti. Quando em tristezas e provações, Deus velará por ti. Nas amarguras e tentações, Deus cuidará de ti. Deus cuidará de ti por toda a vida, na dor, na lida, sim, não te deixará. Deus cuidará de ti. Seus ternos braços distende, vem, Deus velará por ti. Nele acharás teu descanso e bem, Deus cuidará de ti. Deus cuidará de ti por toda a vida, na dor, na lida, sim, não te deixará.
Amém. Louvado seja Deus. Vamos orar. Houve um terremoto lá no Marrocos, não sei se vocês ficaram cientes, né? Bastante pessoas feridas, irmãos nossos queridos lá também. A estimativa, né? Expectativa, ó, ninguém espera por isso, né? A estimativa é de que 600 a 800 pessoas morreram com isso, foi um terremoto grande mesmo, chegou a alcançar outras cidades. Então vamos orar por isso, vamos orar por nossa igreja. E queria que você, como eu sempre faço, pense em alguém que você queira que seja alcançado pela graça, alguém que você queira que seja resgatado pela graça, alguém que você queira que esteja aqui. Quando eu digo aqui, não é a igreja fluminense somente. Bom seria se vier congregar com a gente, mas quando eu digo aqui é na presença de Deus, é no Santo dos Santos, é adotado por Deus, que retorne para os braços do Pai. Quantas pessoas nós temos em mente, pessoas queridas que se afastaram. Pense em alguém que esteja passando por uma luta agora. Tem um aspecto da nossa oração, e nós temos falado isso algumas vezes na quarta-feira, orações que Jesus faria. Tem um aspecto na oração que é uma oração feita muito por nosso Jesus, e nós fazemos ela tão pouco, que é a oração intercessória. Pense em alguém, ore por alguém. Pense que Deus está cuidando dos seus problemas. Já os entregou ao Pai? Descansa. Agora tem pessoas que não têm nem força para orar. Tem pessoas que não querem mais orar. E eu sou fruto de oração. Sou fruto de uma oração de uma mãe. Sou fruto de uma oração de uma esposa. Sou fruto de uma oração de um filho. Eu não queria estar de novo com o Pai, mas fui resgatado pelo Espírito Santo. Orações que foram atendidas. Então traga na memória alguém que você queira, um colega de faculdade, um amigo de trabalho, um parente. Ore por essa pessoa, né? Então vamos orar por essas vidas que estão sofrendo, pelas que se foram no sentido de que Deus conforte os familiares lá por esse terremoto no Marrocos, e sempre orar também por nossa nação. Pai, nós te agradecemos por esse momento. Nós te agradecemos porque mais uma vez podemos estar reunidos aqui, reunidos em nome de Jesus para adorar ao Senhor, reunidos com o único propósito, e se há alguma coisa além disso em nossos corações, que o Senhor venha tirar em nome de Jesus. O nosso propósito é adorarmos ao Senhor. Não há outra razão para estarmos aqui. Não há outra razão para estarmos aqui. É que o seu nome seja engrandecido. E nossa oração é para aqueles que se afastaram, Pai. Traz de volta. Traz de volta. Quebra todo engano gerado por Satanás. Nós vemos pessoas tão inteligentes, mas que são tão facilmente enganadas pelas ciladas, pelas ideologias diabólicas desse mundo. Que o Senhor possa quebrar essas armadilhas. E desperta em nós. Nós queremos ser também agentes desse resgate. Queremos ser também agentes imperfeitos como somos, falhos como somos. Mas queremos também ir até lá, se for da tua vontade. Coloca no nosso coração alguém que durante essa semana nós não pensamos, mas nós traga no nosso coração, na nossa memória, essa pessoa, para que possamos ligar para ela, orar por ela, buscá-la, mostrar que ela ainda é amada pelo teu povo, porque amada pelo Senhor ela nunca deixou de ser. Mostrar que ela ainda é amada pelo seu povo. Aceita a nossa adoração simples, humilde, vinda de pessoas falhas, de pecadores, mas que estamos aqui com desejo de ouvir a tua voz. E nos abençoe com a tua palavra. Nos abençoe falando conosco, quebrando cada sofisma, cada desejo errado, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvor agora. Amém, amém. Vamos louvar o nosso Deus. Senhor, nós estamos gratos, Pai, por mais uma vez nos reunir aqui nesse lugar. Nós queremos entoar louvores em prol do Teu nome, cultuar a Tua majestade e dizer, Deus, que o Senhor é grande, que o Senhor é maravilhoso. Dizer que somos Teus filhos, somos Teus servos, somos Teus amigos. E dizer que é muito bom, Pai, desfrutar, Deus, desse Teu cuidado e desse Teu amor. Senhor, em nome de Jesus, cada um que entrou aqui, o Senhor sabe do coração e da mente de cada um.
Então contempla, Pai, o Senhor é aquele que sonda o coração, o Senhor é aquele que vê o profundo, Senhor, da nossa alma, e o Senhor sabe cada detalhe, cada pequeno detalhe do nosso ser. Nós estamos em Tuas mãos. Então, Senhor, reina sobre nós e nos concede nessa manhã um espírito de adoração, uma disponibilidade, uma vontade de Te adorar, mas também nos concede de ouvir a Tua voz, de sentir, Deus, a Tua presença e de ver o Teu Espírito atuando no meio de nós. Nós Te pedimos isso por graça e por misericórdia, em nome de Jesus, Deus. Amém. Meu irmão, não fique acanhado. Louve o nome do Senhor nessa manhã. Nós temos muitos motivos para louvar esse Deus. Vamos todos, quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Vamos cantar mais uma vez esse pedaço? Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Com o esplendor de um rei, com o esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, e as trevas vão fugir, e tremer com sua voz, aleluia, e tremer com sua voz. Cante. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é o tempo, por gerações Ele é. O tempo está em suas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Um se mostra em três, um se mostra em três. Filho, Espírito e Pai, o Cordeiro e Leão. Cante! Cordeiro e Leão, quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome, sobre todo nome é o seu. Tu és digno do louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome, sobre todo nome é o teu. Tu és digno do louvor. Eu cantarei quão grande
igreja, quão grande é meu Deus, cantarei quão grande é meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Aleluia! Você pode louvar esse Deus, dizer que Ele é grande e maravilhoso, que esse Deus guerreia as nossas guerras, esse Deus caminha conosco, mesmo nós sendo tão pequenos. Ele se preocupa comigo e com você. Esse Deus te ama de uma forma incomparável, inigualável, que nós sequer podemos medir o amor do nosso Deus. E ainda assim, tão falhos como somos, tão pecadores, errantes, Ele cuida e ama. Ele é digno de louvor, Ele é digno de gratidão, Ele é digno de exaltação. Então exalte o nome do teu Deus nessa manhã. Se lembre de todas as bênçãos, de todas as maravilhas que Ele já fez por você, e agradeça a Ele. Meu irmão, eu não sei o que você está passando, não sei quais são as tuas lutas, mas em todas elas o Senhor é contigo. Lembre-se disso. Vamos cantar a Ele, Ele merece essa adoração. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e o céu. Vamos voltar lá do início. Vamos dizer que Ele é grande mais uma vez. Aleluia! Grande, oh grande é o Senhor e muito digno de louvor. Isso é digno da nossa adoração, do nosso louvor. A cidade do nosso Deus, teu santo monte. O Senhor é a nossa alegria. A alegria de toda a terra. Ele é grande, grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda e que nos ajuda contra o inimigo. Nos prostramos, por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu
Deus, da nossa vida. E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Só tu és o Senhor, Deus é grande. Pode aplaudir ao Senhor, nosso Deus. Ele é digno da nossa adoração. Toda honra e glória para o Senhor Jesus. Aleluia. O Senhor é bom. Vou chamar aqui os nossos adolescentes que vão ministrar durante a ceia. Só Jesus. No momento de oferta. Se você quiser trazer seus dízimos e ofertas, fique à vontade. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. E enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. E enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer
Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Glória a Deus. Amém. Usa-nos, Senhor. Amém, amém. É uma boa oração para se fazer, né? É uma boa oração para se fazer. Muito boa oração. Muito boa essa oração. O Salmo 31 foi escrito por Davi. Ele é um salmo do lamento de um homem que se vê perseguido. Não só pela perseguição, mas já está desgastado com isso. A perseguição deixou Davi desgastado, deixou Davi cansado. É um homem que, não perfeito, mas que era um homem segundo o coração de Deus, mas a despeito de ser um homem segundo o coração de Deus, passava por bastante preocupações. Os problemas desgastaram Davi de certa forma que ele compôs essa música, né? Esse salmo era para ser, os salmos, nossa grande maioria, eram para ser cantados no culto público, né? O povo de Israel se reunia e declamavam esses salmos, cantavam esses salmos, tanto de vitória contra os inimigos, mas também salmos de perdão pelo pecado, pedido de perdão pelo pecado cometido, de agradecimento a Deus também. Esse salmo especificamente é um homem que se vê aflito, cansado. Um servo de Deus que se vê cansado, aflito, pelas perseguições dos inimigos, os inimigos que queriam causar-lhe dano, a caminhada dele realmente, de vida dele, que a caminhada com Deus é cansativa, né? Por mais que você queira viver, ela é bênção, mas é luta também. Ela é aflitiva, a vida é aflitiva, a vida é aflita, a vida é mais luta que... Alguns filósofos costumam dizer que a vida ela é uma situação de luta com pequenos momentos de felicidade, né? Kant falava muito isso, que a vida ela é sofrimento com pequenos momentos de felicidade. Então, a vida cristã pior ainda, porque nós somos completamente contra o status quo. O status quo, toda a nossa vida, ela deve ser, pelo menos assim, uma vida de denúncia disso tudo que está errado aí. Então, o império das trevas guerreiam contra nós e nos atacam. E Davi sinaliza essa aflição dele no verso 4, né, que ele diz assim: tirar-me-ás do laço que as ocultas me amarram. Ele fala isso no verso 8, e não me entregues nas mãos do inimigo. No verso 11, tornei-me opróbrio para todos os meus adversários. No 13, pois tenho ouvido a murmuração de muitos. No 15, nas tuas mãos estão todos os meus dias, livra-me das mãos dos meus inimigos. No 18 ele repete, emudeçam os lábios mentirosos,
que falam insolentemente contra o justo, com arrogância e desdém. No 20 ele termina assim, no recôndito da tua presença tu os esconderás, falando dos aflitos, né? Não dos inimigos, mas dos aflitos. O Senhor pega os fiéis, os seus filhos, e esconde eles no recôndito da tua presença, né? E esconde dessas tramas desses homens maus. Esse salmo é um salmo para vir à mente nos momentos de dificuldade. E passaremos por muitos momentos de dificuldade na nossa vida cristã, na nossa caminhada nesse mundo. Infelizmente, há uma teologia por aí, não de agora, as teologias vão se transformando, né? Que você pare de sofrer e que você não terá problemas e infelizmente, ou felizmente, eu digo infelizmente porque às vezes nós cristãos nos colocamos isso, era uma mentalidade muito forte no povo de Israel, né? Nós falamos isso na escola dominical. Pedro não queria que Jesus fosse crucificado, porque na mentalidade dele, o Filho de Deus não podia sofrer. Então, é para vir à memória nesses momentos de profunda tribulação pelas quais nós passamos e teremos durante toda a nossa vida. Jonas usa isso no capítulo 2, verso 8, ele fala a mesma coisa que está no verso 6, ele diz no capítulo 2, verso 8, ele diz o mesmo que está aqui no verso 6, e não me entregaste nas mãos do inimigo, verso 6, aborreces os que adoram ídolos vãos, eu, porém, confio no Senhor. Jeremias usa esse salmo também no momento de dificuldade. Jeremias 20, 10, ele fala o que está lá no verso 13, pois tenho ouvido a murmuração de muitos, terror por todos os lados, conspirando contra mim. Jesus usa o que está no verso 5 desse salmo, a última palavra de Jesus antes da sua crucificação, ele usa o Salmo 31, né, no momento de maior dor, de maior sofrimento dele, ele usa o verso 5, tá, nas tuas mãos entrego o meu espírito, né, em Lucas 23, nos evangelhos, né, Lucas 23, 46, a gente vê isso. Jesus se apropria, por assim dizer, né, porque ele era a palavra, mas, de modo de dizer, ele se apropria e cita o Salmo 31, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Até mesmo o salmista, já na sua velhice, é possível que Davi tenha escrito esse salmo, não tão idoso, mas o Salmo 71, ele já escreveu já, se foi Davi, alguns comentaristas entendem que o Salmo 71 foi Davi que escreveu. Na sua velhice, Davi repete a mesma coisa, os mesmos 3 primeiros versículos. No Salmo 71, ele diz, em ti, Senhor, me refugio, não seja eu jamais envergonhado, livra-me por tua justiça, inclina-me os ouvidos, livra-me depressa. Se o meu castelo forte, cidadela fortíssima. E aí por isso que no começo eu falo, a vida cristã vai ser toda ela, do começo ao fim, uma vida de lutas e de dificuldades. Porém, será toda ela com a presença de Jesus. Jesus não prometeu dias fáceis, ele prometeu presença constante. Então a gente descansa um pouco sobre isso, né? Grandes homens da Bíblia passaram por momentos de dificuldade, passaram por tristezas profundas, passaram por um enfraquecimento de sua fé, pensaram muitas vezes em desistir, pensaram muitas vezes em abandonar tudo, então nós não estamos sozinhos nisso. Nem nas dificuldades, nem nas fraquezas, nem nos pensamentos errados. Nós temos boas pessoas aí, boas referências que passaram, tiveram crises, temores, grandes homens de Deus passaram por isso, e o nosso exemplo maior é Jesus Cristo. Eu sempre cito isso quando ele fala assim, Deus meu, por que me desamparaste? Né? Isaías fala que ele foi como ovelha muda, mas no último momento de sua vida era um homem como nós, passando por dores, dificuldades, nos mostrando que a fraqueza faz parte de nós, mas a nossa fortaleza é o Senhor Jesus. O nosso castelo forte, como ele cita no verso 3, tu és a minha rocha, né? E a minha fortaleza. Davi tinha muito essa ideia, como guerreiro que era, né? Muito essa ideia da importância de um terreno firme para você lutar, de uma proteção boa, de um castelo. Então, grandes homens de Deus passaram por isso. Há um aspecto comum nesse salmo, ele é dividido em 2 partes, né? Uma que vai do verso 1 ao verso 8, e uma que vai do verso 9
até o final. Era como se o salmista fizesse uma viagem da angústia, da luta até a certeza, das dificuldades, das fraquezas, do medo, da incerteza todinho, até a sua certeza, até ter o conforto de Deus. E ele fala para Deus: Senhor, os inimigos se levantam, no verso 1, o Senhor é minha fortaleza. E termina o 8 da seguinte maneira, o 7, né, começar no 7. Eu me alegrarei, me regozijarei na tua benignidade, pois tens visto a minha aflição, conheces a minha angústia, conheces as angústias da minha alma, e não me entregaste nas mãos do meu inimigo. É um homem com contentamento, certo? É um homem feliz, um homem que foi até Deus no momento de angústia e Deus deu consolo. E ao orar ao Senhor, ao contar as suas aflições para o Senhor, aquilo trouxe paz a ele. Aí nós lemos o verso 9. Nós lemos o verso 9. Compadece-te de mim, Senhor. Aí ele começa de novo a ter angústia. Parece até duas pessoas diferentes, entre o verso 7 e 8 e o verso 9. Compadece-te de mim, Senhor, porque me sinto atribulado de novo. Então, é como se o salmista fizesse essas duas viagens. Ele vai do verso 1 ao verso 8, e Deus traz esse conforto, Deus traz esse auxílio, ele ora, mas como a vida é aflita e nós teremos aflições no mundo, o salmista de novo diz, está de novo entristecido por conta da situação pela qual passa, de novo entristecido por conta das lutas, de novo os inimigos se levantam. Muitos comentaristas explicam que são motivos para essas duas viagens, como eu citei no começo, do verso 1 ao verso 8, e no verso 9 ele se entristece de novo e não sabe por quê. No verso 1 ao verso 8 tem muito a ver com inimigos externos, os inimigos que se levantaram contra eles, que caluniaram contra ele. Do verso 9 em diante, ele começa o verso 9, depois ele fala de novo dos inimigos, mas ele toca na questão de inimigos internos. Ele diz o seguinte: compadece de mim, Senhor, porque me sinto atribulado. De tristeza os meus olhos se consomem, e a minha alma e o meu corpo, Gasta-se a minha vida em tristeza e os meus anos em gemidos. Debilita-se a minha força por causa da minha iniquidade. Então Davi olhou para si. Primeiro Davi estava olhando para os inimigos externos, e os inimigos o atacavam. E eles se levantaram e eram fortes demais. Ele clama ao Senhor e ele consegue consolo do Senhor e aquilo traz. Mas quando Davi passa a olhar para dentro, Davi cometeu muitos erros. Davi teve a questão do erro com Betseba, Davi teve a questão do erro de contar o povo. Né? Vai contar o povo para quê, rapaz? O profeta falou: para que você vai contar o povo? E ele insiste em contar o povo. E Davi cometeu vários erros. Então muitos entendem que essa crise que Davi estava passando agora, a partir do verso 9, era uma crise por erros do passado. Davi não se sentia perdoado. Apesar do discurso que ele fez no verso 5, apesar do que ele havia dito no verso 5, né? Em tuas mãos entrego o meu espírito, tu me remiste, ó Senhor. O que é remissão? Remissão é perdão por compaixão, pura e simplesmente. É perdão por compaixão sem ônus nenhum. A parte ofendida perdoa a parte ofensora sem cobrar nada. Isso é perdão. Isso é remissão. Cristo nos remiu e nos redimiu. Cristo paga o preço e vai lá e nos pega, resgata. Deus vai lá e nos resgata do reino do seu amor. Então Davi esqueceu o que ele tinha dito. Davi esqueceu que... E a remissão, ela tem um aspecto, né, ela pode ter um aspecto unilateral ou um aspecto bilateral, onde a causa ofendida perdoa, mas o ofensor não se sente perdoado. É preciso que o ofendido perdoe e o ofensor tome posse desse perdão. E às vezes acontece isso com a gente. Às vezes nós deixamos que o passado nos acuse. Nós esquecemos que Cristo pagou pelos nossos pecados na cruz do passado. Só que Satanás, ele é especialista em nos fazer lembrar daquilo que nós fomos no passado. E às vezes, e nós sempre erramos, às vezes nós esquecemos que o preço já foi pago. Nossos pecados já foram pagos na cruz do Calvário. Nossos pecados, a cédula de dívida que era contra nós foi cravada na cruz do pecado, na cruz do Calvário.
Nós temos que ter em mente que o passado, ele não pode servir de âncora que nos impede de caminhar. Só que Satanás, como eu disse, ele é especialista para isso. E muitas vezes nós não desenvolvemos todo o nosso potencial, ou temos crises existenciais, ou crises de ministério, ou crises na nossa vida, porque nós nos apegamos àquilo que nós fizemos no passado. Isso nos impede de caminhar. Nós precisamos entender que nossos pecados foram pagos na cruz do Calvário. Nós precisamos entender que a justiça de Deus foi satisfeita na cruz do Calvário. Davi esqueceu isso. Que pecados confessados e trabalhados pelo arrependimento são jogados no mar do esquecimento. Pecados, vou repetir, pecados confessados e trabalhados pelo arrependimento. Porque se eu não me arrependi, aquilo ainda não foi jogado no mar do esquecimento. Mesmo que eu diga para Deus que pequei. Mesmo que Deus, eu pequei, mas se esse pedido se a confissão não tivesse sido trabalhada com um arrependimento, e arrependimento envolve 3 questões, envolve a questão da consciência, envolve a questão do sentimento, mas envolve também uma mudança de comportamento. Isso é arrependimento, senão é só remorso. Mas os pecados trabalhados pelo perdão e trabalhados pelo arrependimento, eles foram jogados no mar do esquecimento, está pago. Então, toda vez que Satanás vier acusar você de alguma coisa que você tenha feito, isso acontecerá durante toda a sua caminhada, isso virá à sua mente durante toda a sua caminhada cristã. Diga para ele, está pago na cruz do Calvário. Os meus erros, os meus pecados, seja eles quais foram pagos por Cristo Jesus na cruz do Calvário. A justiça de Deus foi satisfeita. Não falta nada, não sobra nada. Sinta-se perdoado por Deus. Nós, às vezes, perdoamos muito o próximo, mas não nos perdoamos. E vivemos uma vida amarrada por conta disso. O que eu vejo de cristãos que têm um potencial enorme na presença de Deus, mas não conseguem desenvolver, porque estão presos ao passado, àquilo que eram. Vocês não têm ideia. Então foi pago na cruz do Calvário. Desenvolva, trabalhe, entregue sua vida para o Senhor, entregue tudo isso, está lá, está pago. É como Jesus sempre falava, né? Vai e não peques mais, só isso. Mas, se pecar, nós temos um advogado que intercede por nós junto ao Pai. Não permita que Satanás traga o seu passado e jogue na sua cara. Diga aquilo que Paulo falou em Romanos 3:21. Mas agora, a justiça de Deus, anunciado pela lei e pelos profetas. Eu amo esse mais agora. Porque toda vez que eu sou acusado por alguma coisa que eu fiz, eu falo isso, está pago. Mas na cruz do Calvário, a justiça de Deus foi manifesta. Então, que possamos nos sentir cada vez mais perdoados, que possamos nos sentir cada vez mais amados por Deus. Certo? Esse é o primeiro aspecto dessa nova crise de Davi. Outros entendem também, pelo decorrer, que os inimigos se levantaram de novo e, como nós falamos, sempre teremos lutas. Sempre teremos dificuldade. Nós não precisamos nos preocupar com quem pode matar o corpo, né? Mas temos que nos preocupar com aquele que pode jogar a alma no inferno. E é interessante que o verbo ali, ele está numa situação, muita gente pensa aí que é Deus, né? É Deus que pode matar o corpo e a alma e jogar no inferno. Ali não. Ali o verbo está na situação, não é passiva, né? É médio passivo, onde eu faço em mim mesmo. Ou seja, as minhas atitudes podem fazer com que eu vá para o inferno ou não. Ou que eu deixe de viver. Que vivamos uma vida como filhos de Deus, porque é isso que somos. Então Davi passa por uma luta externa, onde os inimigos se levantam, e ele vai até Deus em oração, e ele passa por uma luta interna, crises do passado. Paulo fala sobre isso, né? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Sinta-se perdoado por Deus, viva a sua vida cristã, viva de modo digno da vocação que você foi chamado, você foi perdoado por Deus. Erros do passado não podem impedir que Deus continue te amando, nem os do presente, quanto mais os do passado, certo? Então, esse é um pano de fundo do Salmo 31. O homem aflito, um homem sofrido, atacado pelos inimigos, um homem que na sua caminhada cristã se cansou, pensou em desistir, foi até Deus, teve conforto, depois voltou a ter crise de novo, e a consciência acusou, os inimigos se levantaram de novo. A gente. É
É um salmo para a gente ler, como eu disse, nos momentos de dificuldade. Mas, o que aconteceu com Davi nessas duas viagens dele, do verso 1 ao verso 9 e do verso 9 ao 24, para Davi solucionar essa questão das crises externas e das crises internas? Está no verso que nós lemos juntos, no verso 14. Por que Davi chegou à condição que ele encerra o salmo dele da seguinte maneira, dando um conselho para nós, né? Ele diz no verso 22, eu, na minha pressa, estou excluído da tua presença. Não obstante, ouvistes a minha súplice voz, quando clamei por socorro. Ou seja, Davi terminou o verso com a consciência de que, na verdade, o maior problema era ele. Não eram os inimigos externos, não eram os inimigos internos, não era a crise externa, não era a crise interna. O maior problema era ele. A maneira dele ver as coisas, a percepção dele da situação. O grande problema é o nosso olhar em relação... A Bíblia diz, se o seu olhar for bom, todo o seu corpo será luz, certo? Se o seu olhar for saudável, usando o nosso linguajar, se seu olhar for saudável, todo o seu corpo será saudável. Todo o seu gerar, tudo aquilo que você faz será saudável. Eu acho que a Adélia Prado, ela tem um poema que, se eu tivesse contato com ela, eu teria quebrado a cabeça dela. Ela diz assim, às vezes Deus me rouba a poesia, olho pedra e vejo pedra. Só isso. E para você entender isso, tu vai olhar a pedra, vai ver o quê? Pedra. Até uma pessoa, um pastor me explicar o que é isso, ele me mostrou um bloco eu acho que é de mármore, e me mostrou La Pietà. Vocês conhecem essa escultura, La Pietà, de Michelangelo? Davi, de Michelangelo? Ele me mostrou a pedra e me mostrou a escultura feita da mesma pedra. A pedra é o olhar sem poesia, e a escultura é a mesma pedra, só que com um olhar com poesia. Um vê a pedra, vê a circunstância, vê a situação, vê o problema. O outro vê a arte, vê por trás do lógico, do óbvio. Davi muda a sua percepção. Davi diz assim, quanto a mim, o meu passado me acusa, meus inimigos me atacam, quanto a mim, confio em ti, Senhor. Eu disse, tu és o meu Deus. E a partir daqui, ele começa a mudar a postura dele. Muitas das nossas crises se dão por quê? Por conta da nossa percepção das circunstâncias. Se dão com a maneira como a gente vê, quais são os nossos olhares, como é o nosso olhar. Se dá na maneira de como está na nossa relação entre a situação, nós e Deus. Quando nós olhamos para fora, vemos os inimigos que nos atacam, inúmeros, situações, problemas financeiros, enfermidades, seja eles quais forem, pessoas que acusam, às vezes, sem razão. Quando olhamos para nós, vemos um ser miserável, pecador, que tudo que faz, que é gerado de sua carne, da sua mentalidade, do seu coração, é pecado, e não vemos solução. Mas quando nós olhamos para Deus, e confiamos nele, a nossa visão muda. Não muda a situação, mas muda a nossa condição na situação, a nossa postura. Paulo fala isso em Filipenses 4:8. Filipenses 4:8. Paulo diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isto o que ocupa o vosso pensamento. Nós não temos capacidade de controlar o que está aqui dentro já, o pensamento em si. É um turbilhão. Quando você menos pensou, já está pensando. E a ansiedade, então, potencializa isso. Você está com uma unha encravada e você começa a acelerar, e quando você vai procurar no Google, quando você vai ver, tem 2 minutos de vida. Mas Paulo nos aconselha
que nós não temos capacidade de entender o que já está aqui dentro. Mas o que nós colocamos aqui para dentro, nós temos controle. As informações que nós absorvemos, que tudo que é bom, respeitar, nisso pensai. Então, o maior problema das nossas crises, Davi começou a ter a sua mudança a partir que ele transformou o seu olhar. Tirou o seu olhar dos problemas e direcionou o seu olhar para Deus e disse, quanto a mim eu confio em ti. E aí continua, eu disse para mim, tu és o meu Deus. E aí ele responde no verso, aí, assim que ele diz isso, a mentalidade dele muda. Ele diz o seguinte, nas tuas mãos estão os meus dias. Verso 15. Tem uma outra tradução que diz, nas tuas mãos estão todos os meus dias. Que seria a tradução mais literal. Ou seja, quando Davi toma posse desse Deus, quando nós tomamos posse dessa verdade de que Ele é o nosso Deus, isso traz descanso para nós. Saber que o Deus, Criador dos céus e da terra, o Todo-Poderoso, assume um compromisso de fidelidade com a gente. E Deus é um Deus que não pode mentir. E Ele disse para nós que estaria conosco todos os dias da nossa vida. Só isso já deveria ser o suficiente para trazer descanso para a nossa alma. Só isso deveria ter a certeza que não há inimigo maior do que o Deus que é o nosso Deus. Só isso deveria trazer paz para o nosso coração, porque a despeito de toda a perversidade que há dentro do Everton, esse Deus decidiu, por fidelidade, por vontade própria, digamos assim, porque eu não busquei Ele, ser fiel a mim. Ele sabia que eu sou pecador, Ele sabe que eu vou pecar, Ele sabe tudo que eu vou fazer, que eu fiz no passado, que eu faço hoje, que eu vou fazer no futuro. E mesmo assim, Ele é fiel a mim. Só você saber que esse Deus Todo-Poderoso decidiu ser o seu Deus, ser o nosso Deus. Isso já começou a mudar a visão de Davi, a percepção de Davi da situação. Isso já começou a mudar como Davi inteirava. Aí Davi diz, confessa, todos os meus dias estão em suas mãos. Ou seja, quem é que tem os nossos dias na sua mão? O Deus Todo-Poderoso, o Onisciente, o Onipotente, o Príncipe da Paz, o Conselheiro Maravilhoso, o Deus Forte. Todos os nossos dias estão na nossa... Isso traz paz? Não, irmãos, porque a situação muda. Porque nós podemos ter enfermidades, e vamos ter. Mas nós sabemos que o Jeová Rafa é o nosso Deus. Nós podemos passar por dificuldades financeiras, por provações na vida, mas sabemos que o Jeová Jirê é o nosso Deus. Inimigos podem se levantar, nos atacar, mas nós sabemos que o Jeová Sabaô, aquele que é o nosso vingador, o nosso guerreiro, o El Shaddai, o Todo-Poderoso, guerreia por nós. Isso traz descanso. Isso traz descanso. Mas mesmo que a enfermidade nos leve, mesmo que a enfermidade leve alguém importante para nós, mesmo que o dinheiro falte e venha faltar alimento na nossa casa, mesmo que os inimigos se levantem e nos vençam, mesmo assim, nós podemos contar com o que Jesus veio falar para nós. Ele é o nosso Abba. Ele não é só o nosso Jeová Rafa, Ele não é só o nosso Jeová Jirê, Ele não é só um Deus que trabalha a nosso favor, mas Ele é um Deus que cuida de nós, é um Deus que se relaciona conosco, Ele é o nosso Pai. E a fé salvadora faz nos lembrar disso, que independente das situações, Ele é o nosso Deus. Nós podemos dizer, eu vou confiar no Senhor, e o Senhor é o meu Deus, é o meu Pai. Mesmo que as situações não mudem, mesmo que as circunstâncias não mudem, Deus continua sendo o mesmo. Sabemos que Ele é o nosso Pai. Sabemos que Ele decidiu por vontade própria, esse Deus Todo-Poderoso, empenhou sua fidelidade e decidiu habitar em nós. Então, quando coisas adversas acontecem, nós podemos tentar descansar. Tentar descansar, que às vezes é difícil. Eu sou ansioso por natureza. Estava falando na escola dominical, eu não tenho nenhum problema em entregar. A minha dificuldade às vezes é descansar. Eu entrego e vou lá olhar. O senhor já fez? Está pronto. Igual criança querendo almoço, né? Está pronto. Mas Deus, por misericórdia e graça, tem relevado essas situações. Ele sabe da minha fraqueza. Mas
quando nós entendemos que esse Deus não mais age a nosso favor, mas habita em nós. Irmãos, qualquer situação que venha, nós podemos descansar, porque para dar errado, Deus tem que dar errado. Para que as coisas deem errado, Deus tem que dar errado, porque Ele habita em nós. E só acontece conosco aquilo que Ele permitir. Aquilo que Ele permitir. E que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ou seja, Deus está trabalhando para o nosso bem. Isso não gera em nós, certo? Deveria gerar em nós uma paz. Porque quando nós olhamos para os atributos de Deus, e por isso que eu falei, mesmo que as circunstâncias não mudem, a nosso ver, mesmo que percamos pessoas queridas, mesmo que a morte nos alcance, desculpa, se você não sabe disso, a morte vai nos alcançar um dia, mesmo que falte o alimento, mesmo que coisa, nós podemos descansar, porque nós sabemos que cremos um Deus onipotente, amém? Amém, mas também onisciente. Ou seja, se aquilo não aconteceu do meu jeito, é porque o jeito dele era melhor. Mesmo que eu pense que é ruim, mesmo que eu chore pelo que aconteceu, mas aquilo, e pode chorar mesmo, tá, irmão? Chore, vá até o seu Deus, diga que não está satisfeito, mas entenda que a vontade dele é boa e perfeita e agradável, porque ele é o seu Deus. Mas, o que significa ele ser o nosso Deus? O que isso significa? Quando nós lemos 1 Pedro, a gente vai ler agora, daqui a pouco, nós lemos 1 Pedro, capítulo 2, verso 9, nos dá uma noção mais ou menos do que isso significa. Ele não é o nosso Deus, e a gente precisa entender isso. Ele não é o nosso Deus, e o fato de ele ser nosso Deus não implica só em cuidado da parte dele com a gente. Implica em propriedade, em posse. Nós somos dele. O verso 9 do capítulo 2 de 1 Pedro, verso 9 do capítulo 2 de 1 Pedro, diz assim, é o 9? Isso. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou para a vossa maravilhosa luz. Havia um erro no povo de Deus, e os discípulos trouxeram isso até que eles entenderam, tiveram um seminário lá de 3 anos com Jesus, intensivão lá, né, dia inteiro, dia e noite, de um Deus que trabalha a favor, mas que não governa. De um Deus que provê, é o Jeová Jirê, mas que não controla. Religiosidade é o Deus da maioria das religiões, onde o Deus é todo a meu favor, mas não tem nenhum controle sobre mim. É o Deus comigo e o Deus para mim. Ele está pertinho aqui, quando eu preciso eu vou lá e ele atende, supre aquela necessidade. Jesus muda esse arquétipo, ele muda assim, né? Ele explica o que é o certo. Porque quando Israel foi formado, foi separado por Deus, digamos assim, ele era para ser aquele povo que iria revelar para os gentios o Deus de Israel. O povo iria revelar Deus, essa é a função, foi a função desde lá da criação de Adão. Deus não criou o homem por uma necessidade, por uma carência, como se ele tivesse é muito ruim viver sozinho na eternidade, e aí ele criou o homem. Né? Deus separou o povo de Israel, porque na verdade separou Abraão, né, e dali foi, porque na verdade era muito ruim, né? De que adiantava ser um Deus e ninguém conhecer ele? Não, ele queria filhos e filhas que revelassem quem ele é, que mostrassem ao mundo os atributos de Deus que são invisíveis. Então Jesus diz, não é mais agora Deus com você e Deus para você, é Deus com você, em você e através de você. Implica em propriedade. Quando nós dizemos que Ele é o nosso Deus,
Não é um Deus só a favor, é um Deus que governa, é um Deus que manda em nós somos propriedade dele. Parece fria a maneira como exclui o amor, mas não exclui. Porque os atributos de Deus todos são manifestos ao mesmo tempo. Deus não manifesta, por exemplo, quando eu sou amoroso com os meus filhos, geralmente eu não sou justo. Né? Geralmente eu relevo uma coisa aqui, relevo uma coisa ali. Né? Deus não, Deus quando Ele é amoroso, Ele é justo, ira, tudo ao mesmo tempo. E Hernandes Dias Lopes diz que Deus faz o que for preciso para não nos perder. Pode usar uma enfermidade, pode usar um problema, seja o que for. Parece frieza não, mas é amor. A ira de Deus vem junto com o amor de Deus. As pessoas não conseguem entender isso. Então também, o cuidado de Deus vem junto com o seu senhorio. Servimos a um Deus que é contingente, que é circunstancial, que está ali só para atender às nossas necessidades, ou servimos a um Deus que nos comanda, que nos governa. Servirmos a um Deus que é o nosso Salvador, o nosso remidor, o nosso remissor, ou se mais na hora de mandar na nossa vida Ele não pode. Queremos que Deus que um Deus que vai prover o nosso alimento, a nossa cura, a nossa salvação, mas é um Deus que não nos governa. Jesus não será o nosso Salvador se Ele não for nosso Senhor. Não há salvação sem senhorio. Não há governo. Quando nós dizemos que Ele é o nosso Deus, o que nós estamos querendo fazer? Nós estamos dizendo isso na perspectiva das religiões aí de fora. E com isso transformamos o Evangelho em mais uma religião, onde há uma divindade lá que atende aos nossos pedidos, que está meio perdida, não sabe o que quer, mas a gente vai orar do jeito certo, cantar do jeito certo, e aí Deus vai olhar para nós. É só vermos as nossas orações. O que eu quero para o meu filho que Deus não queira melhor? O que eu quero para o meu casamento que Deus não queira melhor? O que eu quero para a minha vida profissional que Deus não queira melhor? Mas nós vamos entregando as carências para Deus, porque entendemos um Deus que está aqui só para atender nossas necessidades. É a dinâmica que a gente faz, né? Se tivéssemos a reunião com Deus, o nosso convidado fosse Deus, estivesse sentado aqui, e todos nós fôssemos falar com Deus, né? Porque Deus é o convidado, a gente chama para cá, a gente vai chamar para cá, tal, né? Deus está aqui, sentado aqui. Não, Ele estaria aqui, né? Eu ali. Deus está sentado aqui. E todos nós vamos falar, para adiantar, ia passar um anjo, que a igreja brasileira gosta de anjo, entregando um papel e uma caneta na mão de cada um. Para quando você chegar, quantos de nós estaríamos com papel e caneta em branco para anotar a vontade de Deus? E quantos de nós estaríamos com o papel todo preenchido com a nossa vontade só para entregar na mão de Deus? Ó Senhor, é isso que eu quero. Deus é o Rei, Ele é o Senhor, e Ele não abre mão disso. Nós precisamos entender isso, temos que parar de brincar com essa autoridade de Deus. Deus, Ele é nosso Senhor. Quando dizemos que Deus é o nosso Deus, nosso Pai, esse aí que criou todos os universos, esse que enviou seu Filho para morrer por você, esse que poderia ter destruído a humanidade, John Stott, se não me falha a memória, não, Sproul está numa entrevista e perguntam para ele assim, você não acha que é muita dureza de Deus? Poxa, porque um homem pecou, ele condenar o homem, tu não acha que foi muito séria a condenação? Ele ficou irado, irmãos, o pastor ficou irado. Um verme se levanta contra Deus e acha que é injusta a condenação. Deus podia ter destruído a humanidade ali e nós não existiríamos, não há carência em Deus. Esse Deus que deu seu Filho por você pode decidir as coisas na sua vida. Ou há partes na nossa vida onde Deus não é Senhor. Ele só será nosso Salvador se não for Senhor. Se for Senhor, perdão. Se não é Senhor, não é Salvador. 23 vezes, se me falha a memória, aparece a palavra Salvador, Jesus, se referindo a Jesus. E 600 e poucas vezes aparece a palavra Senhor no Novo Testamento.
É crer no Senhor Jesus e ser salvo. Não é ser salvo e questionar. Não há negociação para a autoridade. O que Davi entendeu é o seguinte: todos os meus dias estão nas suas mãos. É o Senhor que controla. Isso trouxe paz para ele, porque ele sabia que quem controlava era um Deus onisciente, um Deus onipotente, um Deus todo amor, um Deus todo justiça. Mas também isso era uma entrega. Davi deixou de lutar contra os inimigos, Davi deixou de lutar contra os erros do passado e falou: Senhor, é o Senhor que governa. Se tiver que ter os inimigos que tenho, meu passado o Senhor já perdoou. Então é preciso nos submetermos à autoridade da palavra, à autoridade de Deus. Tem se brincado muito com isso aqui hoje em dia, irmãos. Nós falamos lá na escola dominical, a Bíblia não é um ponto de vista, a Bíblia não é uma opinião. A Bíblia é um decreto. A Bíblia é uma lei, é uma ordem, é a palavra de Deus. Não podemos relativizar a palavra de Deus. Ele é o nosso Senhor. Que possamos viver dessa maneira, entendendo que podemos descansar, porque Ele é o nosso Deus e cuida de nós. Mas também podemos vigiar, porque Ele é o nosso Senhor. E toda vez que nós nos distanciarmos dessa autoridade, nós iremos perder. A paz que Davi teve é porque ele entregou a vida dele para Deus para que controlasse tudo. Então, que a gente possa também ter esse senhorio de Deus. Vamos ficar de pé? Sei lá. Vamos fazer um pouquinho diferente aqui hoje? Como eu sempre falo, depois o pastor Paulo briga comigo. Queria que você fechasse seus olhos. Vou pedir o louvor para cantar um hino. Aquele, não sei o nome, é Vim para adorar-te, vim para louvar, vim para dizer os meus isso, esse mesmo. Eu queria que você fechasse seus olhos agora. Primeiro que você pensasse no último corinho que nós cantamos. Nós cantamos Usa-me, Senhor. Você reparou que tudo que diz ali é para que alguém seja abençoado, não é nada em desejo próprio. Eu quero ser ponte, eu quero ser uma fonte no deserto, eu quero ser um abrigo. Pessoas estão sofrendo no mundo, irmãos. Às vezes parente nosso, e com dinheiro, com saúde, mas sofrendo, porque estão a passos largos para o inferno. Pessoas que são filhos, mas vivem como se filhos não fossem, porque abriram mão do senhorio de Cristo. São filhos, estão embaladinhos para ir para o céu, mas deixam de experimentar a vontade de Deus em suas vidas. Mas nós não temos domínio sobre o outro, né? Nós podemos pensar em nós mesmos. Então, enquanto eles vão cantando, eu queria que você, antes de nós terminássemos a oração, pensasse. Primeiro que você descansasse no Senhor. Ele é o seu Deus. Pense em cada cuidado. Pense nesse Deus que empenhou a fidelidade dele a você, que está cuidando de cada aspecto da sua vida. Descanse. Por mais adversa que seja a situação, por mais que você não consiga entender nesse momento, que você entenda, Ele é seu Deus. Ele não está irado com você, você não é o acaso, nós não acreditamos em acaso, nós não acreditamos em destino, nós acreditamos num Deus que controla a nossa vida, que cuida de nós. Nós acreditamos num Deus que nos ama. E se a situação parece adversa, eu vou confiar nesse amor. Quero que você descanse no fato dele ser o seu Deus. Quero que você descanse nisso. Mas que você também pense que Ele é seu Deus, mas é o seu Senhor. Ele só é o seu Deus porque é o seu Senhor. Há alguma área na sua vida que Deus não tenha controle? Há alguma área na sua vida que Deus não mande? Que Deus não pode entrar? Não, Senhor, eu decido a minha profissão. Não, Senhor, eu decido meu ministério. Não, Senhor, eu decido meus relacionamentos. Não, Senhor, eu decido meus negócios. Não, Senhor, eu não quero cumprir o meu ministério, Senhor, eu não tenho preguiça. Primeiro eu vou pensar em estudar, primeiro eu vou pensar em crescer, primeiro eu vou pensar em trabalhar. Não, Senhor, nessa parte você não governa. O Senhor não governa, Senhor. Isso aqui é comigo.
Afinal de contas, eu sei tudo o que eu quero, eu sei como eu posso. Entregue também essa parte para Deus. Ore também desse jeito, dizendo: Senhor, eu não tenho vivido uma vida na qual o Senhor tem sido o Senhor realmente. Eu não tenho vivido uma vida que o Senhor tem controle sobre ela. Há partes na minha vida que o Senhor não pode governar e eu quero abrir mão do controle. Nós temos uma ilusão de controle, nós temos uma ilusão que se a gente fizer, se a gente se organizar, as coisas vão dar certas, porque eu estudo, porque eu me preparo, porque eu sou forte, porque eu tenho poder, porque eu sou isso. Não, irmãos. Independente disso, as coisas podem dar erradas. Entrega para Deus também o controle da sua vida. Vamos orar. Luz do mundo, vieste à terra para que eu pudesse te ver. Amém. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, Rei das nações, exaltado nas alturas, glorioso nos céus, humilde viestes à terra que criastes, por amor ao pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para Louvado seja teu prostrar-me, nome. vim para dizer Oh, que Deus. és meu Deus. Em nome de Jesus. És totalmente Louvado seja teu nome. amável, totalmente Aleluia. digno, tão maravilhoso para mim. Pai, nós louvamos ao teu nome. Nós louvamos ao teu nome por esse preço pago na cruz do Calvário.
Nós te adoramos, ó Deus, porque podemos dizer, Tu és o nosso Deus. O Senhor tem cuidado de nós, o Senhor nos protege, o Senhor cura as nossas feridas, o Senhor não leva em conta, ó Deus, os nossos erros passados. Pelo contrário, o Senhor pagou por cada dívida, pela dívida de cada um aqui nesta manhã, Deus. Oh, louvado seja o Teu nome, Pai. Te agradecemos por isso. Te agradecemos porque podemos descansar, sabendo que todos os nossos dias estão nas Tuas mãos. Podemos descansar porque o Teu amor manifesto na cruz do Calvário é algo eterno direcionado a nós. Pai, mas nós queremos pedir perdão se muitas vezes não temos dado ao Senhor o local de autoridade na nossa vida. Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Senhor, é o Senhor que governa. Não que o Senhor perca o senhorio, mas nós não nos submetemos a Ele muitas vezes. Abrimos mão de ministério, abrimos mão de ser bênção na vida de alguém, abrimos mão, ó Deus, de cumprirmos o nosso papel no reino, porque ou olhamos para os inimigos, ou olhamos para dentro de nós, ou pior ainda, porque não queremos conscientemente nos submeter à Sua autoridade. Tem misericórdia de nós, Pai. Teu é o reino, Teu é o poder, Teu é a justiça. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Rei. Abençoa cada vida presente aqui nesta manhã. O Senhor conhece cada luta, o Senhor conhece cada aflição, o Senhor conhece cada inimigo que se levanta, o Senhor conhece cada consciência pesada por erros do passado, ó Deus. Em nome de Jesus, mas que Teu Espírito Santo vá agora quebrando as cadeias, ó Deus. Que Tua palavra vá agora, ó Deus, tirando, derrubando por terra os inimigos, trazendo paz à consciência, ó Deus, para que possamos viver de modo digno da nossa vocação. Cura enfermidades nesta manhã, físicas e espirituais. Traz de volta pessoas que se afastaram. Oh Deus, traz de volta pessoas que se afastaram. Que o Senhor possa, ó Deus, gerar em nós a lembrança daqueles que devemos pedir perdão muitas vezes, porque essas pessoas se afastaram daqui. Traz em nós a memória, ó Deus, de pecados ocultos que precisam ser abandonados, ó Deus. Traz a nossa memória, porque queremos experimentar um novo na nossa geração. O Senhor não nos colocou em 2023 à toa. Nós não estamos vivendo essa geração onde todos os sinais apontam para a sua vinda. E para vivermos uma vida rasa, fútil e superficial. Queremos experimentar o Teu agir hoje. Queremos ver na nossa geração uma transformação, um avivamento, Pai. Mas nós não somos capazes de gerar avivamento, por isso clamamos a Ti. Queremos estar dispostos para sermos canal de bênção, realmente fontes de água no deserto, abrigo para as pessoas, pontes que ligam, ó Deus. Em nome de Jesus, abençoa o pastor da nossa igreja, cuide dele, continue fortalecendo o Teu servo. Dá-nos um dia de paz, Deus, e de reflexão, em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos, amém. Terminamos. Queria pedir ao pastor Armando que viesse dar a bênção apostólica, pode ser? Para a gente encerrar. Aí, vamos para casa. Que a graça do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, Amém. E as consolações do Espírito Santo possam estar com você, com tua família, com todo Israel de Deus espalhado sobre a face da terra. Que nos dê um dia de paz, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Amém, irmãos. Vá em paz.